Vamos ao Curso Fé. Muito bem, amigos, esse é o Curso Fé, lição 32ª, Expulsão dos Demônios, parte 3. Nós estamos vendo esses dias como o Senhor Jesus ministrava às pessoas possuídas, perturbadas, oprimidas pelas forças malignas. E não é pequeno o número de pessoas que no dia de hoje também vivem oprimidas, possuídas e perturbadas por essas forças satânicas, que o único remédio para libertar as pessoas é usar a autoridade da palavra de Deus. Enquanto a gente não usa o que a palavra de Deus declara que é nosso, enquanto nós não nos estabelecemos sobre a palavra, a gente não ensina o povo a verdade, o povo não crê, e a pessoa que é oprimida, ela não é libertada pela oração da fé, pelo exercitar da autoridade do nome de Jesus, essa pessoa continua sofrendo. Não adianta conselho, não adianta se lutar de um lado para o outro. O único remédio é a cura, é a libertação. Esta é a cura completa para as pessoas que têm problemas espirituais. Eu tenho aqui hoje um caso que eu gostaria de estudar com você. Jesus libertando um cidadão, o endemoniado Gerazeno. Diz o seguinte, está escrito isso na Bíblia Sagrada, algumas traduções falam o Gadareno, outros falam Gerazeno, é Marcos capítulo 5, de 1 a 16. Eu vou ler o texto todo para você ter uma visão assim mais ampla desse assunto. E depois nós vamos estudar os pontos em que o Senhor Jesus libertou esse homem, que é o que nós temos que fazer, é o caminho, é o mapa para nós seguirmos. Diz assim, e chegaram a outra banda do mar, à província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia, sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhes respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E, saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus. E viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Vamos ver esse caso de uma libertação extraordinária realizada pelo Senhor Jesus no seu ministério. Toda libertação é realizada pelo Senhor Jesus.
Porque se a pessoa não usar o nome de Jesus, o demônio não obedece. E ela tem que usar o nome de Jesus, determinando, ela tem que usar o nome de Jesus, agindo como se fosse o próprio Jesus. Esse cidadão era endemoniado, ele não morava em casa alguma, ele tinha a sua habitação no meio dos sepulcros. No início aqui diz que era um homem com espírito imundo. Aquele espírito imundo o fazia viver na imundície. E ele habitava lá no meio dos sepulcros. E nem com cadeias alguém o podia prender, porque muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões e cadeias. Naquele tempo se costumava amarrar as pessoas em certos lugares, os presos eram amarrados, corrente de ferro, não sei o que era, mas diz aqui que era feito em pedaços, e os guilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Não adiantava conselho, não adiantava vir os parentes, aliás, ninguém mais o procurava. Andava nu, se cortando pelas pedras, lá nas sepulturas, e tinha prazer de viver naquele ambiente. Ninguém conseguia amansá-lo. Muito bem. Andava de dia e de noite pelo sepulcro, ferido com pedra. Quando ele viu Jesus, ao longe, correu e o adorou. Esquisito, missionário? Vamos entender. O Senhor Jesus estava longe, esse espírito maligno impulsionou o homem, que foi correndo e prostou-se diante de Jesus e adorou Jesus. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Mas por que ele fazia isso? Marcos nos dá o segredo, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. O Senhor Jesus, ele estava em certo lugar, e ele viu no domínio do espírito, esse cidadão numa situação lastimável. E ele então foi ministrar a libertação. Mas Jesus não foi de qualquer maneira para, quando chegar lá, libertar o homem. Não, Jesus já ia dizendo consigo mesmo: espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. Ele já havia determinado a saída do espírito imundo. Ele estava longe, o espírito imundo o viu, ele sabia que ele não podia ficar mais, porque no mundo do espírito, no domínio espiritual, já havia sido dada uma ordem por quem tinha autoridade para aquele espírito imundo sair. Agora ele vai fazer uma das suas últimas apelações. Ele vem correndo, mostra-se um espírito até religioso, se prostra diante de Jesus, ninguém podia amansá-lo, mas agora ele vem e se prostra diante de Jesus. E ele vai e diz que, com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Queria fazer um negócio, não? Jesus então perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele não sabia, missionário? Sabia. Jesus conhecia aquele demônio de cor e salteado. Ele sabia como foi o dia que o primeiro entrou, o segundo, quanto estava ali dentro, mas ele queria nos dar uma lição. O próprio demônio confessando pela boca o que estava acontecendo ali. Qual é o teu nome? E o demônio disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Não sei se era 1.000, 2.000, 10.000. Eu já vi diversos pregadores, cada um explicar qual era o número de uma legião, tentando imitar a legião de demônio com a legião do Império Romano, dos soldados. Não sei se tem qualquer relação aí. Mas só que o homem disse: o meu nome é Legião, porque somos muito. O demônio falou através dele. E lhe respondeu dizendo tal, e rogava-lhe muito que não os enviasse fora daquela província. A gente tem entendido, pela palavra de Deus, que assim como existem divisões geográficas na terra, em que em cada uma delas estabelece um povo e forma um país,
com costumes, com práticas, com línguas diferentes. No mundo espiritual, existe um certo tipo de espírito que só obtém permissão para ficar naquela província, naquela região. E ali ele faz das suas. Por exemplo, existem lugares que a gente vai pregar o Evangelho e a gente chega, a população daquela cidade parece que vive só para os pecados da carne. Há outros locais que a gente vai, parece que o povo só vive para o dinheiro. Há outros que a gente vai, parece que o povo só quer saber de coisas materiais. Outros, o povo é metido a meio culto, só apegado à ciência. Se entende que são legiões de espíritos que operam nessas regiões e que dessa maneira eles possuem aquelas pessoas. Esses espíritos aqui não queriam sair fora daquela província, porque na outra província eles poderiam, no campo espiritual negativo, não serem bem-vindos pelos seus companheiros. Mas isso não existe, missionário. Olha, tem tanta coisa que a gente tem aprendido quando a gente vai libertar as pessoas, que a gente tem que pegar essas coisas da Bíblia, essas pequenas aberturas que o Espírito Santo colocou, e meditar para a gente entender. Se eu dissesse a você que eu já separei briga de espíritos maus, você acreditaria? Ah, missionário, que é isso? Já. Não foi uma vez, não. Quando às vezes está se expulsando um demônio, e a gente obriga ele a contar para o povo o que ele fez, o que ele ganhou, quanto tempo está na pessoa, o que ele está fazendo com a pessoa, quantos eles são e tal, e eles vão falando. Várias vezes, vários demônios manifestados, e quando eles manifestam, a pessoa sabe, a sobrancelha cresce, o olho revira, a boca entorta, o corpo faz uma expressão. E na hora de uma libertação, olha, o mais incrédulo sabe que existem dois poderes, o de Deus e o do diabo. Isso aí é inevitável. A pessoa vê que ali não é mais o poder do homem. Há uma força dominando a pessoa e a outra força querendo libertar. E o espírito imundo, várias vezes, ele está lhe contando, há um caso, até uma senhora escura, bobão, fica dando serviço para isso aí. E o demônio de lá, ia, bobo é você, não sei. Partiu um para o outro e eu tive que separar. Amarrá-los em nome de Jesus, você me paga. Eu não sei se lá em cima, lá na região deles, vocês têm briga, mas ali eu tive que separar. Esse espírito aqui rogava, não me deixe sair fora da minha província. Eu não sei se ele sabia que iria para uma outra, onde ele não seria bem recebido, não seria mais o quê. Eu não quero nem entender essa parte. Só que ele rogava, ele pedia, manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. E havia ali uma grande manada de porcos, e Jesus permitiu. Permitiu para nos dar um exemplo. O porco é um bicho que você sabe que quanto mais sujo está o ambiente, mais especial está para ele. Ele gosta de lama mesmo, no meio do próprio excremento, da própria urina, é coisa podre, o que for ali é que ele gosta. Aquela comida que já está passada, você pode jogar para ele lá que ele vai lá e come. O bicho é porco mesmo. E os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. O que é que os porcos fizeram? Apesar de serem imundos, eles preferiram descer pelo despenhadeiro, se afogar no mar, do que ficar com aqueles espíritos deles. A criação, a mais imunda, que gosta de viver na lama, não quis viver com os espíritos. Incrível. Existem pessoas criadas à imagem e à semelhança de Deus, que preferem viver com os espíritos. Gente com a mente bem treinada, gente de porte atlético, gente franzina, pequenina, e que quer viver com os espíritos. E o que vai se fazer? Aqui está um exemplo que a própria criatura, que sempre teve o seu habitat no meio, no chiqueiro, lá na sujeira, não, esse tipo de sujeira nós não queremos.
porque não existe sujeira maior. E esse envolvimento de uma pessoa com o espírito mau produz uma revolta no poder de Deus tão grande, porque não há coisa que mais fere a Deus do que ver uma pessoa se abrindo, fazendo canções para as entidades, para as forças malignas, aceitando a escravidão dessas forças na sua vida. Coisa séria. Situação bastante difícil dessas pessoas. Vamos condená-las? Vamos adverti-las. Vamos lutar, chorar diante de Deus, para que Ele permita que aquele véu maligno que está cegando o entendimento daquela pessoa seja tirado, para que ela acorde, para que ela veja que ela pode ter uma vida completamente liberta, diferente daquela que ela está tendo. Os porqueiros perderam os porcos, saíram correndo por ali e foram para a cidade, anunciaram pelos campos na cidade, e muitos saíram a ver o que tinha acontecido. E quando foram ter com Jesus, eles viram o endemoniado, aquele que tivera a legião, assentado aos pés de Cristo, vestido e em perfeito juízo. Meu irmão, Jesus não faz a obra por acaso, ou pela metade, ou em prestações. Há um combate a ser travado, e nós que somos de Deus temos que nos preparar para Ele, em consagração, em oração, em rendição ao Espírito de Deus. Espírito de Deus, me usa, me toma, eu preciso fazer as pessoas serem libertas, porque há tanta gente que está privada da razão, alienada, dominada por forças espirituais, satânicas, malignas, que não abrem mão da pessoa, que dominam, que arrasam e que destroem. Ninguém mais queria saber daquele cidadão, ninguém passar por aquele caminho. Mas Jesus viu e Jesus foi. Existem muitos na nossa sociedade que ninguém mais liga para eles. Eles já fizeram amputação de membros, já estão usando silicone, estão negando o próprio sexo, estão como bestas feras, assaltando, estuprando, matando. Vamos jogá-los no forno elétrico para acabar com eles? Não. Vamos lutar por eles, vamos expulsar a força maligna em nome de Jesus, e eles se abrirão para a verdade, e virão para Jesus, e serão pessoas assentadas ao pé de Cristo, vestidas e em perfeito juízo. Amém? Vamos passar para a outra parte da lição.